Olá a todos do canal da Associação Espírita Lauro Machado. Que Jesus esteja presente nesse momento. Eu sou a Eni, trazendo para vocês mais uma lição aqui do livro Vinha de Luz. A lição que a gente vai estudar é a 23. E olhai por vós. Falando um pouquinho, sobre Emmanuel. Emmanuel, ele era o mentor, o orientador espiritual de Chico Xavier, o qual Chico, atribui muitos dos seus livros aí trazidos no decorrer desses anos todos aí que Chico iniciou esse trabalho, essa grande missão dele. E em muitos livros a gente pode ver assim aquela mensagem de Emmanuel para acalentar, para dar um carinho, para consolar. Mas em outras, como por exemplo nesse livro Vinha de Luz e essa lição aqui, E Olhai por Vós, a gente sente assim um leve puxão de orelha e um leve chacoalhão na gente. Porque ele praticamente nos alerta de como a gente vem agindo aí com a nossa vida em várias situações e de como a gente poderia estar melhor se tivesse agido diferente. Diz que muitas das nossas aflições é devido ao modo como a gente agiu lá atrás, dessa resistência, assim dizendo, a essa mudança necessária em nós. E não é todo mundo que aceita mudar, E é difícil mudar. Mesmo nos muitos casos de Chico fala o seguinte, que Emmanuel, por exemplo, ele, em alguns momentos, ele era duro, ele era firme com Chico. Tanto que, às vezes, ele chegava e dizia assim, Chico, vamos trabalhar. E aí, o Chico dizia, mas Emmanuel, como, Olha meu olho, está doente, está doendo muito. E Emmanuel dizia, realmente, um olho seu está doente, está doendo, eu concordo. Mas e o outro? E o outro? Está fazendo o quê? Então, olha só, e como também ele era firme com Chico, falando assim da vida, da nossa postura diante das situações, E Emmanuel, para iniciar aqui a lição, ele pega um trechinho dito por Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, que diz assim: E olhai por vós. Não aconteça, na verdade, se não aconteça, poderia estar escrito assim, para que não aconteça, Que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, Lucas 21, 34. Então, assim, olhai por vós, lógico, não é ficar se olhando no espelho, ou também não é assim tirar uma selfie, Lógico que não. Esse olhai por vós é que cada um possa cuidar de si próprio. Cuidar de si próprio não é egoísmo. Esse cuidar de si é que tem uma parte realmente que compete a nós fazer, Cuidar de si, trabalhar para si, Enfim, tomar certas decisões, certas atitudes que vai beneficiar nós mesmos, que vai beneficiar a sua vida, Buscar, ir atrás, melhorar, estudar, Ler o Evangelho, por exemplo. Procurar, por exemplo, adquirir não só os bens materiais,
mas também que possamos nos preocupar com o espiritual, com os bens espirituais, que é justamente o que vai fazer, né, com que a gente adquira esses bens, que aí sim vamos poder apresentar quando chegar o nosso dia da partida. Quando nós chegarmos ao plano espiritual, é o que vamos estar apresentando no momento do nosso desencarne. E esse olhar por vós também, ou por nós, né, como diz aqui, diz assim, para que não aconteça que os nossos corações, olha só, ele não diz o corpo, ele não diz o estômago, ele diz os nossos corações. É aquilo que a gente vai dar a maior prioridade, a maior importância, né? Então que os nossos corações fiquem carregados de glutonaria. Né? O que seria a glutonaria? É a esganação, é a gana, é aquele apetite, né? Aquele vício de comer. E não só a comida em si, mas também a qualidade e a quantidade. Porque às vezes a gente come um monte de coisas que não é adequado à nossa saúde, ao nosso corpo. E também o excesso de bebida. Muita bebida, muita comida, né? De embriaguez e dos cuidados dessa vida, que seria, né? Não só o exagero da comida, da bebida, mas também do comprar. Aquela compulsão de comprar. Tem pessoas que têm, por exemplo, uns 200 pares de sapato. E quando sai, ainda compra mais sapatos. E para que se a gente tem somente 2 pés, né? Sem bolsas, compra roupa, renovando todo o guarda-roupa. E aí, né, uma preocupação assim exagerada também, quando é aquela vaidade exagerada, a pessoa se preocupa demais com a unha, com o cabelo, né, com pele, né, e às vezes coloca botox, coloca lábios e puxa daqui, clareia ali, mas não tem essa preocupação com o espiritual. Lógico que a gente tem sim que cuidar, temos que cuidar da saúde, temos que cuidar da higiene, temos que cuidar do nosso corpo. Mas estamos, né, vivendo aqui em sociedade, claro, temos que nos preocupar com tudo isso, mas não estamos, né, não precisamos só cuidar do físico, do material, e sim também nos preocupar, nos cuidar do lado espiritual. E quem se preocupa com isso, né? Às vezes você tem tempo, às vezes temos tempo para ir numa balada, temos tempo para ir num churrasco, temos tempo para ir no shopping, mas não temos tempo para ir numa igreja, para assistir uma missa, para ir num templo religioso, numa casa espírita, ouvir uma palestra, ouvir a leitura do Evangelho, as palavras de Jesus, né? Aí a gente nunca tem tempo. A gente só tem tempo pro lado material. E sempre dando uma importância exagerada em tudo isso que a gente vive aqui. Sendo que não é isso que vai fazer com que a gente se eleve mais a Deus, que a gente se eleve mais a Jesus e passe assim a praticar um pouco o Evangelho e fazer com que a gente se melhore interiormente, fazendo essa grande reforma íntima aí, tanto falada aí nas palestras.
E cuidando assim do lado espiritual, né? Quando vamos estar assim fazendo essa ligação também com Deus, com Jesus, cuidando desse lado espiritual, vamos estar fazendo isso. Vamos estar nos aproximando mais de Deus, fazendo essa ligação. E o problema aqui da lição, falando novamente, é sempre o exagero, as futilidades. É quando tudo se torna um vício, um excesso. E aí quando ele diz aqui assim, na lição, né? E venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia é o dia do nosso retorno à pátria espiritual. É o dia do nosso desencarne, o dia da nossa morte, como diz, né? Que vamos estar assim, ter, por exemplo, o que apresentar lá. Vamos ter que acertar contas de tudo que fizemos, de tudo que deixamos de fazer. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, diz que nem só do pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Lógico que precisamos do alimento, né, para nos alimentar, para sustentar o nosso corpo. Mas também temos que nos preocupar em nos alimentar desse pão espiritual. E qual é o pão espiritual que estamos falando aqui, gente? É Jesus, que é o pão da vida. Então vamos nos alimentar das palavras de Jesus, que é o pão espiritual. E nos fortalecer dele, né? Vamos estar também nos fortalecendo com esse pão, que é Jesus e seus ensinamentos. E também vamos assim encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo de 16 a 21, Jesus fala a parábola do rico insensato. Essa parábola do rico insensato, que é aquela pessoa que se preocupa tanto, mas somente com o agora. Ele se preocupa somente com as coisas da terra. E a terra dele, né, a plantação dele, fala aqui nessa parábola, produz uma quantidade enorme de trigos, de grão, de alimentos. E o que ele faz? Ele fica, né, preocupado o que fazer para guardar tudo isso. Ele não faz nenhum ato de caridade. Ele não pensou no lado espiritual dele, né? Só aqui o que fazer para continuar amontoando mais e mais grãos, pensando que quando ele ficar velho, né, ele pode usufruir de tudo aquilo que ele fez na vida. Ele destrói celeiros e constrói maior para guardar, sempre com a quantidade. E aí ele não sabe que justamente aquela noite vão pedir a alma dele. Ele vai ser levado, ele vai partir. E aí o que ele terá para apresentar lá, né? Os grãos, a quantidade que ele amontoou, que ele guardou, aí não vai poder ser, né? E o que ele adquiriu para levar quando chegar lá na pátria espiritual? Porque tudo aquilo que ele juntou, tudo aquilo que ele amontoou, que ele acumulou, ele vai deixar, ou deixou tudo aqui. E essa é a parábola do rico insensato. Aqui na lição, Emmanuel começa falando assim: em geral, o homem, né, se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato,
né? Geralmente a gente se preocupa somente com o que é presente, com aquilo que a gente pode ver, que é o material, que é a quantidade, que é só o que existe aqui. Só com, como diz aqui, né, o bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, né? Espiritual, e a sobrecarregar sentimentos de vício, de inquietação de toda sorte. Fora os problemas, né, as tribulações do dia a dia que a gente tem, a gente arruma mais problemas, né, no decorrer aí da vida. Esquecendo também de Deus. Então a gente tem os problemas e no decorrer da vida a gente arruma mais aflições desnecessárias para também atribuir a esses problemas já existentes. Eu conheço uma pessoa que assim fica aflita com pequenos atrasos assim que alguém possa fazer. Aí já fica aquela preocupação a mais. Se acontece algo que ela não fica sabendo, depois vem a saber, ela diz: mas por que não me contou antes? Né? Eu queria saber antes, por que não me avisou? Mas aí vem a pergunta, se a pessoa não tem aquela serenidade, né? Aquele momento de aflição para fazer aquela ligação com Deus, para fazer uma prece, para fazer uma oração, é só para ficar mais aflita, para ficar desesperada, e isso refletir no corpo dela? Para que ficar sabendo de tal coisa mais cedo? Para ter ficado aflita bem antes, sendo que às vezes não era um problema sério, era algo simples. Mas aí ao saber, a pessoa ia entrar em aflição, em desespero. Então para que querer saber antes? Para se desesperar antes? Ele continua assim aqui dizendo: enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Aí assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, principalmente os jornais mostra aquilo que dá ibope. Ele não mostra aquilo que é bom, ele não mostra aquilo que vai te fazer bem, aquilo que aconteceu de maravilhoso, porque também às vezes nós procuramos, como diz aqui, esse tipo de notícia. Então o que a TV mostra hoje em dia? Mostra só as desgraças alheias, mostra guerra, mostra enchentes, desabamentos, e a gente fica com aquela impressão, né? A gente fica com a impressão, com a ideia de que nada de bom acontece. Mas é lógico que coisas boas estão acontecendo. Não é só isso aqui que as manchetes dizem, né? Que os jornais e a televisão mostram. Se a gente gosta disso, né? Não é proibido ver. Mas vamos também tentar preencher um pouquinho, né? Dividir o nosso tempo. Né? Vamos dividir o nosso tempo com uma leitura, um trechinho pelo menos do Evangelho, né? Ou de alguma outra leitura, assim, de algum livro com leituras edificantes, para que nesses momentos, pelo menos, a gente está desviando a nossa atenção, o nosso pensamento daquilo que só é tragédia e que só é desgraça. Porque aí a gente vai estar também fazendo algo com que a gente crie uma ligação com o alto nesses momentos de fazer uma leitura, nesses intervalos desses programas que a gente assiste na televisão.
Eu estava no Facebook, né? E vi uma postagem de uma colega aqui da casa, Associação Espírita Laura Machado, que diz o seguinte: quando você assiste programas que abordam desgraça, morte, traição, etc., seu cérebro aceita aquilo como uma realidade. A gente acha que não, né? Olha só. Mas o cérebro da gente aceita como uma realidade e libera toda uma química no seu corpo. Assista coisas edificantes que te façam bem e que te ajude a ficar bem. Olha só. E a gente continua aqui então na lição. Emmanuel, ele continua aqui dizendo assim: nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Um trechinho do Evangelho todo dia, uns 5 minutos. Se a gente achar que é muito, que seja uma vez por semana, né? Uma vez por semana, então, afinal, perdemos, né? A gente perde muito mais tempo no celular, nas redes sociais, vendo televisão, onde não tem muita coisa útil. Emmanuel continua aqui dizendo o seguinte: fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações. Olha só o que ele fala. A gente fixa o pensamento lá fora, nas guerras, nos problemas lá fora, né? Fica lá só assistindo esse tipo de noticiário e esquece de olhar por nós. Eles, né, na verdade, só pensam no Ibope. Não penso em outra coisa. E a gente fica assistindo. Na hora do comercial, do intervalo, o que a gente pode fazer? Pegar um trechinho, um livro e fazer uma lição edificante. É uma boa opção para a gente não ficar só lá assistindo essas coisas. Mas mesmo nessa correria do dia a dia, né, essa vida agitada, tudo que a gente vive vai criando assim essa ansiedade. E a gente vai se preocupando mais com as coisas materiais, se preocupando com o consumo e sempre o material, né? Sempre o material. E o engraçado é que quando o assunto é relacionado, por exemplo, ao espírito, ao espiritual, a buscar as palavras de Deus, né? De ir, por exemplo, num templo, numa igreja ou numa casa espírita, a pessoa nunca tem tempo. Está sempre ocupado com algo que o satisfaça materialmente. Acha que às vezes, né, é até chato ir nesses lugares. A lição diz aqui pra gente, a lição não diz, né? Não diz pra gente ficar o dia todo, o tempo todo assim, orando. É somente para dividir esse tempo e diminuir esse excesso aqui falado. A lição continua, né? Emmanuel dizendo assim: mas não vê comumente, né, geralmente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Aí a gente fica mais assim cuidando da vida alheia e esquece dos nossos, da nossa família, esquece dos nossos filhos, não dá tanta importância, porque na verdade a gente está o quê?
voltando toda a atenção, desviando para aquilo que na verdade não tem importância. É os problemas alheios, é os problemas do vizinho, o que o vizinho está fazendo, o que o fulano está fazendo, se preocupando mais com os problemas do vizinho e deixando os dele, deixando o da família dele, do que estão ali, mais próximo, e que ele pode também ali estar auxiliando, vivendo com eles, e na verdade deixa a desejar. Aí diz aqui a lição: não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria. Olha só, já começou aqui o puxão de orelha de Emmanuel. Ao longo do caminho, depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Então, a gente tem que se preocupar também com esse lado. É importante, a gente tem que cuidar também das coisas materiais e também das coisas espirituais. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro. Ele deixou o Evangelho, ele deixou suas palavras. Cabe a nós ir atrás e aplicar. Cada um deve fazer a sua parte aqui, né? Antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um os excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever, alige ou acabe as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas, né? A gente tem que lembrar, né? Temos que lembrar o seguinte: o nosso corpo também a gente tem que prestar contas. O corpo é algo emprestado e temos que cuidar dele. Qualquer tipo de excesso, né, não vai fazer bem à nossa saúde. E temos também que prestar conta do que fizemos com ele e do que fizemos dele. No finalzinho aqui da lição, Emmanuel fala assim: cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Então está dizendo aqui, portanto, vamos orar e vigiar. Esse dia aqui do juízo é o dia do nosso desencarne, é o dia da nossa partida ao mundo espiritual. E em Mateus, né, no capítulo 24, versículo 42, tem o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos o dia da nossa morte, assim dizendo. Então vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, ver como e com que tipo de alimento a gente está se alimentando. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, tem o seguinte:
Reconcilia com teu inimigo enquanto está no caminho com ele. Aqui falando, né? Jesus quis dizer o seguinte, que devemos perdoar aquele que nos fizeram mal, aquele que nos fazem mal de algum modo. E fala também da importância de não guardarmos mágoa, rancor, já que os nossos inimigos não deixam de nos perseguir até depois da morte, porque é justamente aí que ele fica mais livre para nos perseguir e nos obsidiar mais facilmente. E é isso aí, né? E também para nos atormentar. Então a morte do corpo físico não é o fim. Quando Jesus disse, né, recomendou, né, que nos reconciliemos o mais depressa possível com o nosso inimigo ou adversário, não quer dizer apenas evitar discórdia nessa vida presente, né? Mas também evitar que esse ódio e esse rancor, né? Essa vingança continue em existência futura. Aí também vamos estar cuidando para que isso não aconteça, que é o cuidar de nós. Não desse modo egoísta, deixando de auxiliar o outro e cuidar só de nós. Assim, só olhar a nossa vida, olhar para nós como se fôssemos assim seres importantes, excepcionais e que não devemos auxiliar o próximo. Não é essa aqui a lição, não é o falado aqui. Aqui está dizendo para cuidar de nós. A importância de darmos também a nós, né? Porque se não cuidamos de nós, quem vai cuidar? Temos essa parte aqui, essa responsabilidade, é cuidar de nós. Temos uma parte que compete somente a nós fazer por nós mesmos. Então, essa é a lição aqui de hoje do Vinha de Luz, né? Na lição 23, e olhai por vós. Um grande abraço a todos, até a próxima e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada.